Bom, questão 1 da teoria de conjuntos. Dados conjuntos A, 1, 2, 3, conjunto B, 2, 4, 6, conjunto C, 1, 2, 3, 4, conjunto D, 2, 3, conjunto E, 4, 5, 6 e conjunto F vazio, marque verdadeiro ou falso. Bom, então a primeira afirmação aqui é 3 pertence, esse é o símbolo de pertence, 3 pertence ao conjunto A. Então ele está perguntando se o 3, né, na verdade ele está afirmando que o 3 ele é elemento do conjunto A. Então eu tenho que ir no conjunto A e ver se o 3 é elemento, né? E o 3 está aqui, ó. Então, 3 é elemento, essa questão é verdadeira. Segunda afirmação, 5 pertence ao conjunto B. 5 pertence ao conjunto B, ele está afirmando que o 5 é elemento do conjunto B. Eu olho aqui para o conjunto B e vejo que ele tem como elementos o 2, 4 e 6. Ou seja, o 5 não está aqui, então isso é falso. D contido em A. Tá? Então, esse aqui é o símbolo de contido, ele está falando que o D é contido em A. Essa lógica diz que o D ele é subconjunto do A, ou seja, o A ele tem todos os elementos para fazer essa lista, para fazer o conjunto D. O conjunto D ele tem os elementos 2, 3. Se o conjunto A tiver esses elementos, então realmente o conjunto D está contido no conjunto A. O conjunto D ele é subconjunto do conjunto A. Bom, o A ele tem o 2, 3, né? Então, como ele tem os elementos do D, isso aqui é verdadeiro. B contido em C. B contido em C, ou seja, ele está falando que o B é subconjunto do C. Então, o C ele tem todos os elementos do conjunto B. Vamos olhar. O B tem os elementos 2, 4 e 6. Se o C tiver esses elementos, então isso é verdadeiro. Eu vou olhar para o C e o C não tem, né, o 6. Como o C não tem o 6, então isso é falso. Bom, E não está contido em C. Ou seja, ele está afirmando que o E não é subconjunto do C. Ou seja, o C ele não tem todos os elementos do E. Vou olhar para o E tem os elementos 4, 5 e 6. Se o C não tiver, né, um desses elementos, então é verdadeiro. Vou olhar para o C e o C não tem o 5 e não tem o 6. Então, realmente, o E não está contido no C. Isso é verdadeiro. 6 não pertence a A. Então, ele está falando que o 6 ele não é elemento de A. Bom, vamos olhar para o A. E, realmente, o 6 não é elemento de A. Então, isso é verdadeiro. Então, fizemos aqui as duas primeiras linhas da questão. 4 contido em E. Bom, está falando que o 4 ele é um subconjunto do E. Eu vou olhar para o E e vejo que o E tem os elementos 4, 5 e 6. Bom, o 4 ele é um elemento, né? Ele não é um subconjunto. Então, como o 4 ele é um elemento de E, isso aqui é falso. Então, aqui, falso. Conjunto 2 contido em B. Bom, vou ver se esse conjunto 2 ele é elemento de B. Olho para o B e vejo que os elementos é o 2, 4 e 6. Então, o conjunto 2 ele não é elemento. Tá? Então, o símbolo de contido ele, foi utilizado de forma correta, né? Porque isso aqui não é elemento. Agora, vamos ver se realmente isso aqui está contido em B, é subconjunto. Bom, então eu vou ver se o B ele tem todos os elementos desse conjunto aqui. Quais são os elementos desse conjunto? Os elementos desse conjunto é apenas o número 2. Ou seja, se o B tiver o elemento número 2, então isso aqui é verdadeiro. Vou para o B e vejo que o B realmente tem o elemento número 2. Então, o B consegue construir essa lista aqui. Isso aqui é verdadeiro. Conjunto 4 não pertence a D. Então, ele está falando que o conjunto 4 ele não é elemento de D. Vou olhar para o conjunto D e vou ver se esse elemento conjunto 4 aqui ele não está no conjunto D. Então, olho para o conjunto D e vejo que os elementos são apenas o número 2 e o número 3. Então, realmente, o conjunto 4 ele não é elemento do conjunto D. Então, isso aqui é verdadeiro. Bom, 6 não pertence a A eu já fiz, né? Está aqui em azul. Vou até repetir aqui. Azul. Verdadeiro. A contém D. Né? Quando o C aqui está espelhado, é o contém. Então, ele está falando que o A contém D, ou seja, o D é subconjunto do A. Né? O D é subconjunto do A. O A constrói o D. Então, se o A tiver todos os elementos do D, ele consegue construir o D. Tá? Então, vamos ver se o A tem todos os elementos do D. O D tem os elementos 2, 3. E o A tem os elementos 1, 2, 3. Ou seja, o A tem todos os elementos do D. Né? Ele tem o 2 e o 3. Então, isso aqui é verdadeiro.
0 pertence a F. Bom, o F é o conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele conjunto que não possui nenhum elemento dentro dele. Ele está falando que o 0 é elemento, né, do vazio. Bom, isso é falso, porque o vazio não tem nenhum elemento. Tá? Então, falso. Então, aqui nós terminamos mais duas linhas. Vamos para as próximas duas linhas. B não contém A. Ou seja, ele está falando que o B não contém A, então o A não é subconjunto do B. Não tem como o B construir o A, é isso que ele está falando. Bom, se o B não tiver todos os elementos do A, isso é verdadeiro. Então eu vou olhar para o A tem 1, 2, 3. Se o B não tiver um desses daqui, então isso é verdadeiro. Então olho para o B tem um 2, 4 e 6. Então realmente, o B não tem um 1 e o B não tem um 3. Então o B não consegue construir o A. Então isso aqui é verdadeiro. C contém A. Então, ele está falando que o C ele contém o A está contido no C. Ou seja, o C ele tem todos os elementos do A. Por isso, o C consegue construir o A. Então, tá, eu vou olhar para o A tem 1, 2, 3. Então, o C tem que ter, obrigatoriamente, o 1, 2 e o 3 dentro dele. Vou olhar aqui e vejo, opa, o C realmente tem 1, 2, 3 dentro dele. Então, o C consegue construir o A. Então, isso aqui é verdadeiro. F contido em A. Ou seja, está falando que o F é subconjunto do A. Né? Então, o A ele tem todos os elementos, né, do F. Ele consegue construir o F. Bom, o F é o conjunto vazio. Né? Então, assim, é um conjunto que não tem ninguém dentro. Né? Também simbolizado aqui como o O com o risco. Então, quer dizer que eu não preciso de ninguém, né, para construir o F. Então, o A ele consegue construir o F, porque o A ele tem elementos. Né? O A tem 1, 2, 3. Então, como o A ele não precisa de nenhum elemento para construir o F, ele consegue construir o F. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? O F, o conjunto vazio, ele sempre está contido em qualquer conjunto. Então, toda vez que tu vê isso aqui, ó, vazio contido, é verdadeiro. Tá? Próximo. B contém F. Então, o conjunto B ele contém o vazio. Né? Ou seja, vazio está contido no B. Bom, o B ele tem todos os elementos do conjunto vazio? Sim, porque o conjunto vazio ele não precisa de nenhum elemento, na verdade. Então, toda vez que tu vê aqui o vazio e o contém, isso é verdadeiro. Tá? Então, toda vez que tu vê assim, ó, o vazio no segundo conjunto, né, e o símbolo de contém, verdadeiro. Todo conjunto contém o vazio. Tá? Assim como o vazio está contido em qualquer conjunto. Próximo. D contido no vazio. Bom, aqui ele está falando então que o conjunto D, né, que tem os elementos 2 e 3, está contido no vazio. Para isso ser verdadeiro, o vazio, né, ele precisa ter todos os elementos do conjunto D. Ué, mas o vazio não tem o 2 e o 3. Né? Então, isso aqui é falso. Tá? Apenas o vazio vai estar contido no vazio. Tá? Então, toda vez que tu vê o símbolo de contido e depois o vazio, apenas o vazio aqui, né, o primeiro conjunto que seria vazio, seria contido no vazio, que seria verdadeiro. Próximo. F não contido em C. Então, ele está falando que o vazio ele não está contido no C. Bom, se eu olhar o C tem aqui os elementos 1, 2, 3, 4. Né? Ele está falando que esse conjunto ele não consegue construir o vazio. Né? O vazio não está contido no conjunto 1, 2, 3, 4. Isso é falso. Tá? Porque o vazio sempre está contido. O vazio sempre está contido em qualquer conjunto. Tá? Então, toda vez que ele falar que o vazio não está contido, isso é falso.